Êxodo capítulo 3, versículo 7. Leia comigo. Êxodo 3. Eu vou ser rápido e certeiro. Então o Senhor continuou: certamente vi que a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha. E aqui é Deus falando com Moisés, é o chamado de Moisés aqui. Agora venha, no versículo 10, e eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Só para você entender, eu não consigo talvez pregar tudo. Essa aqui é só a introdução do que eu vou pregar na próxima semana. Então venha hoje, venha semana que vem, que a mesma mensagem é uma continuação, porque é tanto conteúdo rico que a gente precisa aprender e aplicar na nossa vida. Vou tentar ir devagar. Primeiro, me deixe fazer uma base para vocês, para a gente iniciar essa série de mensagens. Todas as ações de Deus são intencionais. Então, tudo que Deus faz, existe uma intenção e um propósito muito específico por trás. E tudo aquilo que a gente vê, às vezes a gente tem a tendência de entender o propósito. Mas às vezes a gente não entende Deus porque Ele faz muita coisa que a gente não vê. E quando Deus faz coisas que a gente não vê, também existe um propósito extraordinário por trás de todas essas coisas. Às vezes a gente vai até questionar falando: não, mas Deus não está fazendo nada. Mesmo quando Deus não faz nada, Ele não faz nada intencionalmente. Deus, quando criou todas as coisas, fez em 6 dias, chegou no 7º dia, o que Ele fez? Nada. E Deus descansou no 7º dia. Calma aí, Deus é espírito. Deus não tem músculo, não tem fadiga, Deus não fica cansado. Para que Deus não faz nada? Para que Deus vai descansar no 7º dia? Ele vai descansar para criar o descanso, porque Ele está na fase de criar todas as coisas. Porque se Ele não descansasse para criar o descanso, você seria uma máquina. E Ele está entendendo, de vez em quando você tem que parar e descansar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando Deus não faz nada para fazer alguma coisa. Mesmo quando você entende que Deus não está agindo, Deus não está agindo porque Ele está criando alguma coisa através da não ação dEle. Muitos vão perguntar: eu não entendo. Por que Deus não faz nada na minha vida? Eu não consigo entender as ações de Deus. Eu não consigo entender, às vezes, por que Deus para. Eu não consigo entender os caminhos de Deus. Sabe qual é a resposta disso? Onde você senta, determina o que você vê. E o que você vê, determina o que você faz. Então sabe por que você não entende o que Deus está fazendo? Porque você não vê o que Deus vê. E sabe por que você não vê o que Deus vê? Porque você não está sentado onde Deus está sentado. A nossa visão é limitada. Você está vendo a mim, Deus está vendo através de mim. Você está vendo o dia de hoje, Deus está vendo o ano que vem, a década que vem. Deus já viu o fim desde o início. Deus sabe de todas as coisas. E é por isso que às vezes
Ele não permite a gente conquistar e fazer alguma coisa, porque Ele sabe que lá na frente tem algo maior para a gente. É por isso que às vezes algumas portas se fecham hoje, porque Deus está falando, essa porta fechada é uma oportunidade para te encaminhar para uma porta maior que eu tenho lá na frente. É por isso que às vezes Deus não permite a gente fechar um contrato hoje, porque daqui a uma semana tem um contrato melhor. É por isso que às vezes Deus fecha algumas portas, Deus não permite a gente dizer sim para alguém hoje, porque Ele tem um sim para alguém muito maior, e muito maior amanhã. Nós só conseguimos ver o hoje. Deus já está no teu amanhã. Deus já sabe o resultado da eleição. Deus já sabe o futuro do Brasil. Deus sabe de todas as coisas. Pastor, a minha vida não está fazendo sentido. Eu venho para a igreja, dou glória a Deus, aleluia, eu fui demitido. Deus permitiu você demitido porque tem uma carreira e um emprego muito melhor do que esse te esperando lá atrás. Então você tem que entender que Ele é o Deus que abre as portas que ninguém fecha, mas Ele também é o Deus que fecha portas que ninguém abre. Eu tenho que aprender a dar glória a Deus na porta aberta, mas eu tenho que aprender a glorificar também quando a porta está fechada, porque quando Deus está com a porta fechada, Ele não está me rejeitando, Ele está me reencaminhando para a boa, para a agradável e perfeita vontade dEle. O hoje de não é rejeição, é direcionamento para a sua vida. Deus fecha, Deus deixa parar algumas coisas, Deus deixa secar algumas coisas, para que você entenda a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Por isso não fica afobado não. Ah, mas Deus está atrasado. Não atrasa não. Você tem que entender os propósitos de Deus. Jesus, Ele dá um pequeno atraso na visão humana, quando Ele entende que o seu amigo Lázaro está morto, porque todos conheciam o poder de Jesus para curar enfermos, mas não conheciam o poder de Jesus para ressuscitar mortos. Então Jesus espera um pouquinho, porque Ele fala, esse tempo de espera é porque eu vou me revelar para ti de uma maneira como tu nunca experimentou antes. Tu acha que eu sou só provedor de dinheiro? Não, eu abro portas muito maiores do que a porta do dinheiro. Eu te dou paz, eu te dou alegria, eu te dou harmonia, eu te dou uma provisão, eu te dou amigos, eu te dou pessoas ao redor. Então Jesus aparentemente atrasa, porque todo mundo está falando, Ele morreu, mas onde você vê morte, Deus vê sono. A emergência e urgência que você tem não é a emergência e a urgência de Deus, porque Deus sempre tem uma saída. Como eu sei? Porque eu estou lendo o livro de Êxodo. Ele é o Deus do êxodo. Sabe o que significa êxodo? Saída. Se Ele é o Deus do êxodo, o Deus da saída, isso quer dizer que você nunca vai ficar trancado, você nunca vai ficar preso. Se você adora e serve esse Deus, Deus manda eu falar para muitas pessoas aqui, eu tenho uma saída para o Brasil, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério e para a tua fé. Não desespera não, que Deus sempre tem uma porta de escape. Eu estou falando aqui a história de pessoas que vivem num regime de escravidão há 400 anos. Muito tempo, sem ter a intervenção de Deus, sem ter mover de Deus. E aqui fica uma primeira pergunta. Por que Deus permite uma nação dele, escolhida dele, o povo dele, ficar tanto tempo debaixo da escravidão? Porque Deus é gentleman, Ele não se mete onde Ele não é convidado. O texto fala assim, só depois de 400 anos, eles começam a clamar, e eles começam a buscar, e eles começam a orar por Deus por um libertador. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus não se move até que você chama e manifeste a presença dEle no seu meio. Deus não para por causa da sua necessidade, Deus para por causa do seu clamor. Quer uma prova disso? Quando Jesus estava saindo, um cego Bartimeu estava ao caminho, o texto dizia, e Jesus saía dali quando ele ouviu uma voz, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tinha uma multidão olhando e todo mundo, cala tua boca, fica calado, está interpretando, está chamando atenção, está mexendo com a gente. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus, que estava indo embora, parou e curou o cego. Jesus está esperando o teu clamor, Jesus está esperando a tua oração, Jesus está esperando a tua manifestação para parar do teu lado e falar, o que você precisa? Eu estou aqui para te curar. Quantos aqui querem clamar ao Senhor? Não adianta, Deus sabe, claro que Ele sabe, mas Ele está esperando o teu clamor. Se Deus sabe de todas as coisas, por que a gente ora, pastor?
Você não ora para informar Deus, Ele já sabe. Você ora para envolver Deus. Toda vez que o povo de Deus se une, clama e ora, nós estamos falando: Senhor, entra aqui no meio do nosso cativeiro. Senhor, entra aqui no meio do nosso problema. Senhor, entra no meio da nossa igreja e do nosso povo e nos dá um livramento. Mas eu aprendo também aqui que Deus permite você viver em qualquer nível que você se contentar. Quer viver nesse nível? Está satisfeito para você? Não está clamando para mexer? Está contigo. Porque às vezes Deus até provoca a gente, para a gente acordar para a vida como pessoa, como família, como fé, como povo, para a gente entender que o local onde nós estamos ainda é muito inadequado, é muito pequeno para o tamanho da unção e do projeto que Ele tem para a nossa vida. A prova disso é que quando o profeta Elias profetiza uma grande seca, Deus encaminha ele para o ribeiro de Querite, falando assim: ó, vai faltar água, vai faltar comida, vai ser um negócio terrível. Agora vai para esse ribeiro, lá tem água e sempre vai ter água para você beber. E durante um tempo eu vou mandar também o corvo, pássaros para te alimentar naquele local. Então ele falou: provisoriamente eu tenho uma saída enquanto existe uma seca. Só que o texto, quando nós lemos, diz assim: e o profeta Elias habitou naquele local. O profeta se acostumou, o profeta ficou confortável com aquela situação e ele habitou naquele local. O maior problema é quando nós habitamos num lugar onde Deus intentou que fosse apenas um local de passagem. Ele fala: não, isso aqui é um pequeno tempo, deserto não é para morar, deserto é para passar. Ei, seca não é para você morar, seca é um local que você vai passar. Viver de pouco, viver de miséria, viver de migalha, pode até ser um tempo da sua vida, mas Deus não te fez para você morar nessa situação. Mas o grande problema é que a gente se contenta, às vezes, com pouco, a gente se contenta com migalhas, a gente se contenta com misérias. Aí sabe o que Deus faz? Todo dia vem comida aí, né? O pássaro leva para você no bico. Todo dia você consegue água, você fez uma habitação, você está morando aí, você está confortável. Deus seca o ribeiro, seca, impede a água de chegar. E Deus para de alimentar com os pássaros, porque ele estava acostumado demais com aquilo. Mas você entende que tudo que um pássaro consegue levar não é um pão inteiro, é uma migalha de pão. E Deus está falando para muita gente essa tarde, essa noite, esse dia inteiro: eu não te fiz para viver de migalhas. Tu habitou num local onde os pássaros levavam num bico, mas você não entende que ali na frente eu tenho um banquete inteiro para você. Por que você está deitado, confortável num local onde você se alimenta com pouco? Você gostou? Você ficou relaxado em um local onde eu não te fiz para ficar. Às vezes Deus fecha a empresa, Deus fale projetos, Deus para e fecha portas, não porque Ele quer castigar a gente, é porque às vezes a gente está acostumado em viver com migalha de atenção de gente, migalha de fidelidade de gente, migalhas de oportunidade de gente. O teu Deus é o Deus do mais que abundante. O teu Deus é o Deus de uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Não se acostume. Então às vezes, por que Deus permite portas fechadas, escassez? É porque Ele quer que você levante. Deus tem algo maior, Deus tem algo melhor para você e para a sua vida. Quantos estão entendendo essa mensagem? Essa introdução. Então, você sabe, nós podemos servir ao mesmo Deus com experiências totalmente diferentes. Porque às vezes o Deus que você tem é o Deus que você enxerga. Jesus volta para a sua cidade e o texto fala assim: ó, esse não é o filho do carpinteiro José? E Jesus não fez muitos milagres ali, fez poucos milagres. Por quê? Porque as pessoas estavam, ao invés de falar que ele é filho de Deus, é o filho do carpinteiro. Uns viam um filho do carpinteiro, outros viam um filho de Deus. Uns viam um carpinteiro, outros viam um Cristo. Se você vê um carpinteiro, ele vai consertar a goteira da sua casa. Se você vê um Cristo, ele vai consertar toda a sua vida, toda a sua família e toda a sua história. Então a maneira como você enxerga e vê Deus vai mudar a sua experiência. Mas eu estou falando do mesmo Deus. Eu estou falando de pessoas que vêm aqui para a igreja e falam: esse negócio de Deus para mim não deu certo, mas para mim deu. Esse negócio de religião para mim nunca deu certo, mas para mim deu. Esse negócio de igreja não funciona comigo, mas comigo funciona. Esse negócio de dízimo e oferta, isso aí não foi para frente comigo, mas comigo foi. Você está entendendo? O mesmo Deus, o mesmo local, só que duas experiências completamente diferentes. O modo como você vê Deus e se relaciona com Ele vai indicar o que você vai receber dele. E Jesus não fez muitos milagres ali, apenas poucas curas, poucos milagres. Aquilo que estava disponível para todos foi recebido apenas por alguns. Tem tanto milagre, tem tanta cura,
tem tanta prosperidade, tem tanta unção, paz, harmonia neste ambiente, e às vezes a gente fica assim, por que uns têm e outros não têm? Hoje eu quero que você entenda que Deus vai mudar alguma coisa dentro de você, para você começar a se relacionar com Ele de uma maneira diferente, para você começar a entender as portas fechadas, os locais que Ele está te encaminhando, mas para você também entender que quando você reconhece que Ele é o Filho de Deus, que Ele pode todas as coisas, Ele será exatamente isso na sua vida. Isso. Em Êxodo, eles estão então clamando a Deus. Deus, a gente está vivendo muito tempo nessa escravidão. Eles começam a orar, a pedir e a clamar a Deus. Eles falam com Deus, mas Deus não fala com eles, Deus fala com Moisés. Eles oram para Deus, fazem a voz deles ser escutada e ouvida por Deus, mas Deus não faz a sua voz ser escutada e ouvida pelo povo, mas faz para Moisés. Eles buscam a Deus, mas Deus busca a Moisés. Eles falam os problemas que eles têm para Deus, só que Deus não responde a eles falando sobre o problema. Deus vai direto à pessoa que soluciona o problema. Às vezes a gente fala com Deus e a gente, claro, vai esperar que Deus responda de volta para a gente, e aí a gente reclama quando Deus não responde e falamos, Deus virou as costas para mim, Deus não quer falar comigo, Deus se calou. Entenda, quando você leva algo para Deus resolver, Deus não fala com você, Deus fala com a solução do teu problema. Lembra quando Jesus estava atravessando o mar com os seus discípulos, dormindo na polpa do barco? Quando levantou uma tempestade, eles acordaram Jesus falando, você não está nem aí, a gente vai morrer nesse local, você não se importa? Quando eles acordaram Jesus, Jesus não falou com os discípulos. Jesus falou assim, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Porque quando você fala com Deus, Deus fala com o teu problema antes de falar com você. Então você está falando, Deus está calado. Não, Deus já está direcionando a voz dele para o teu problema, para a tua oração. E quando ele vier falar contigo, ele já vai trazer uma boa nova falando, está vendo a tua oração? Está aqui a resposta, está aqui a solução, está aqui a porta aberta. Muita gente se frustra com Deus porque leva para Deus os seus problemas, mas não ouve a voz de Deus. Deus está falando com o seu problema nesse exato momento. O povo estava pedindo e orando por libertação, e Deus estava falando com Moisés sobre ele ser um libertador. Do nada. Enquanto eles oravam, enquanto não ouviam uma manifestação de Deus, Deus envia no meio deles Moisés. Posso profetizar isso sobre a tua vida? Você está orando há muito tempo, pedindo há muito tempo. Deus já falou com Moisés que vai resolver o teu problema. Eu vejo Moisés andando na tua direção, entrando na tua casa, trazendo libertação para aquilo que você está pedindo. Pode até demorar um pouco, porque você demorou muito às vezes também para clamar a Deus 400 anos, mas Ele já ouviu a tua oração e Ele já está falando com a solução do teu problema. Ele vai colocar do teu lado pessoas que vão te ajudar a ser liberto desse cativeiro. Aleluias! Deus já mandou um libertador na tua direção. 400 anos de espera. Poderia ser mais cedo? Sim. Se o povo clamasse mais cedo, Deus responderia mais cedo. Mas ainda teve um agravante, porque depois de Deus ouvir o clamor do povo, Deus teve que gastar um tempo fazendo a cabeça de Moisés. Falei sobre isso já aqui. Ele se sentia inadequado, inapto para a missão. Ele falou assim, quem sou eu para que vá até o Egito libertar o povo de Israel? Moisés não disse que a missão era impossível. Ele só não acreditava que ele tinha a capacidade de cumprir a missão. Fala, Deus, eu até acredito que podes, mas não comigo. Quem sou eu para ir no Egito, para libertar o povo de Israel? Existia um libertador dentro de Moisés, que nem Moisés conhecia. Você está entendendo isso? Eu quero aplicar isso aqui na sua vida. Se eu te dissesse que existe um você em você que nem você conhece, e Deus está aqui essa noite para apresentar esse você a você. Quantos entenderam? Quantos entenderam? Parece o discurso da Dilma, eu sei, mas Deus essa noite quer falar, eu quero te apresentar um você a você que você não conhece.
Porque quando Deus chama Moisés, Ele não vai preparar Moisés para ser um libertador. Quando Deus cria Moisés, antes da fundação do mundo, Ele já fala: eu vou criar um libertador lá na frente, e no momento certo eu vou levantar. Deus te criou para uma missão específica, e no momento certo Ele vai aparecer para você, e Ele vai apresentar a você um você que nem você conhece. Porque se Deus te chama, é porque Ele sabe que você pode. Porque nem você conhece a si como o teu Deus conhece a ti. Ninguém te conhece como o teu Deus te conhece. E o que Deus faz para a gente entender esse propósito? Qual é o nome dessa missão? Como é que nós denominamos esse momento? Na igreja nós temos um nome muito específico para isso: chamado. Chamado é um convite de participação ao projeto da sua criação. Então Deus primeiro cria um propósito, depois Ele cria alguém para cumprir o propósito. Você entende que antes de você nascer, o propósito foi feito? E Deus te fez para encaixar certinho nesse propósito. E talvez você está aqui nessa igreja hoje, Deus está te chamando, por quê? Porque o chamado é um convite ao propósito da tua criação. Cada um de nós foi criado, foi feito, foi levantado para fazer alguma coisa, só que às vezes a gente não conhece, não entende. Aí Deus tem que te dar uma missão que é maior do que você. Não pode ser menor. Não pode ser algo que você acha que faz com o próprio músculo, com a sua próprio esforço, com o seu próprio entendimento. Eu creio que Deus vai começar a mexer com a nossa igreja durante essa série de mensagens e vai começar a apresentar e colocar no teu coração projetos tão grandes que você vai ficar assustado. Mas quando Deus tem um projeto maior do que você, esse é o chamado que Ele tem para você. E se Ele te chamou para isso, pode ter certeza que Ele vai andar contigo, Ele vai te capacitar e Ele vai te dar sinais. Ele quer te apresentar a um você que você nunca conheceu. Moisés não sabia quem ele era. Moisés não conhecia o tamanho do projeto dele. Por isso, e aqui é o ponto da ideologia, que a guerra de hoje e daquela época, porque quando a gente fala de ideologia de gênero, a gente acha que é uma guerra de agora. Não, essa guerra já está aqui, já está em Êxodo na Bíblia. Guerra de ideologia é como você se enxerga. Porque Deus enxergava um libertador. Ele falou: que isso, eu não sei nem falar, eu sou muito incapaz disso. Então, o diabo, ele sabe muito bem uma verdade bíblica, e ele tenta usar essa verdade bíblica de uma maneira deturpada para conseguir arrastar os nossos filhos e os nossos netos. Que verdade é essa? Provérbios capítulo 23, versículo 7. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso aqui não é invenção, isso aqui é uma verdade bíblica. Como um homem pensa no seu coração, assim ele é. Deus te criou e Deus criou o teu coração e Deus já deu a tua identidade. O grande problema é que quando a gente olha para o coração, a gente quer pensar algo diferente. Daí a guerra ideológica. A ideologia de gênero, ela veio para incutir nas nossas cabeças, na nossa sociedade, nos nossos filhos e netos, que você é algo contrário daquilo que Deus te criou. Porque quando Ele te cria, Ele te dá uma identidade. Mas quando você pensa o contrário da identidade que Ele te criou, está aí, a guerra. E conforme um homem pensa no seu coração, assim ele é. Ei, a nossa guerra é uma guerra no mundo dos pensamentos, no mundo das ideologias malignas que querem se aproveitar de uma verdade, um conceito bíblico para embaralhar a cabeça da identidade dos nossos filhos e dos nossos netos. No Êxodo já existia batalha de ideologia. Não tem nada de novo debaixo desse céu, acima dessa terra. Onde foi o primeiro combate? Primeiro para chamar Moisés. Segundo, quando o povo ia entrar e Deus falou: eu já preparei uma terra para vocês, é só vocês entrarem e conquistarem. Quando eles foram entrar na terra prometida, mandaram pessoas falar assim: volta, por quê? A gente não consegue entrar lá não. Nós somos muito pequenos. Nós somos como se fôssemos gafanhotos. O diabo destruiu o futuro e uma promessa de toda uma geração, usando a mesma arma que está usando hoje com nossos filhos e nossos netos, querendo mudar a identidade. Você não é gafanhoto, você é filho e filha de Deus, você tem que herdar uma terra, mas o diabo quer incutir a mesma mentira hoje. Ele só refez a maneira, como ele está falando hoje, ele está chegando assim: ei menino, tu não é menino não, tu é menina. Ei menina, tu não é menina não. Se tu quiser, tu não pode ser nada.
Se você escolher, você pode ser uma menine. Você fica neutra, porque assim como um homem pensa no seu coração, assim ele é. Só que quem fez o teu coração foi Deus, e Deus levantou uma igreja que vai se levantar e vai lutar contra ideologias satânicas e demoníacas que querem prender e arrancar o futuro e a promessa da nossa geração. Eu posso profetizar? Em nome de Jesus, não morreremos no deserto. Nós vamos entrar e vamos conquistar a terra prometida. É nossa, é nossa. O diabo não vai incutir na nossa mente que nós não podemos, que nós não somos. Ele não vai mudar aquilo que Deus fez com a gente como ideologia, não apenas, mas como identidade. Diga bem alto assim: Deus precisa levantar um Moisés. Como é que resolve essa parada? Deus tem que levantar um Moisés. Porque toda vez que um povo está cativo, está preso, toda vez que um povo está escravizado, Deus tem que levantar um Moisés para libertar esse povo do cativeiro. Não muda de canal, não. Não pensa que eu vou querer falar de um candidato a outro, não. Moisés não é um presidente. Moisés é uma igreja. Hoje, Moisés é uma igreja. O que Deus precisou para libertar o povo? Não foi de um príncipe. Deus teve que arrancar Moisés do palácio e levar ele para o meio do deserto para treinar ele. O que ele era no meio do deserto? Pastor. Deus está levantando pastores, líderes. Deus está levantando uma igreja. Ei, sabe quem é o Moisés dessa geração? Aponta para a pessoa do teu lado e fala assim: é você. Deus precisa e quer usar você para arrancar o Brasil das garras do cativeiro, da corrupção, da mentira, da ideologia e do pecado. A igreja precisa levantar, fazer a sua voz ser ouvida, a sua autoridade ser ouvida, o seu voto ser ouvido, porque Deus vai levantar a igreja para libertar o Brasil. Igreja, meu irmão. Deus levanta uma igreja. Não adianta levantar um presidente se tem uma igreja covarde, uma igreja que não prega, uma igreja que não fala. Posicione-se politicamente, mas a sua responsabilidade como igreja não é do presidente, é sua e da sua casa. Você é a autoridade do seu lar. Você é o poder executivo, legislativo e judiciário da sua casa. É lá que Deus te levantou para derrubar o cativeiro de Satanás. Aleluias! É da igreja. É da igreja. É da igreja. Levanta a igreja. Olha para cima, igreja. Deus está chamando a nossa igreja. Um propósito muito, muito grande. Ele chama Moisés. Aí Moisés faz um questionamento tão interessante. Ele fala assim: vem aqui. Quando eu for lá dizer que eu venho libertar o povo, eu vou falar tanto para Faraó, e eu vou falar também para o teu povo. Mas deixa eu falar uma coisa: o teu povo já mora lá há 400 anos. É uma cultura politeísta. Eles acreditam em milhares de deuses. O Egito tem um Deus para cada coisa. Tem Deus para a chuva, tem Deus para o sol, tem Deus para o dia fechado, tem Deus para o dia aberto, tem Deus para a areia, tem Deus para o vento. Então Deus, se eu for lá e falar: olha, Deus me enviou, sabe o que eles vão perguntar? Qual deles? A gente tem um monte. Qual foi o Deus da chuva? Foi o Deus do chão? Foi o Deus da colheita? Foi o Deus dos peixes? Foi o Deus do mar? Qual foi o Deus que te enviou? Quando eles perguntarem isso, o que eu vou responder? Não está na Bíblia não, mas dá vontade de entender essa conversa. Deus falou assim: está preparado, Moisés? Tá. Pega uma caneta aí, pode pegar. Pega um papel, escreve o que tu vai falar para eles quando eles perguntarem quem te enviou. Está aqui, pegou a caneta, escreve aí. Estou escrevendo. Eu sou. Aleluia. Eu sou. Ok. Eu sou o quê? Eu sou. Não, eu já escrevi eu sou. O que é o resto? Eu sou o que sou. Moisés, isso é tudo que você precisa saber por agora.
Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, porque se eu falar muita coisa, tu não vai entender. Só lembre-se disso, eu sou o que sou. Você está entendendo? Deus está dando aqui para Moisés um nome, aleluia. Deus está levantando Moisés aí. Quantos profetizam isso na vida das nossas crianças? Vencerá, cantar aqui. Deus está levantando guerreiros hoje aqui. Você está entendendo esse momento profético que nós estamos vivendo aqui nesse momento? Eles estavam aqui, vencerá, por seu sangue vencerá. Deus está levantando uma juventude, crianças que dentro da infância vão lutar contra as ideologias, contra o pecado e o cativeiro da mente, aleluia. Então, Deus está dando para Moisés o seu nome próprio, o nome da aliança. Você entende? A gente chama Deus de muitas coisas, mas na Bíblia, Deus tem um nome próprio. Qual é o nome de Deus? Jeová. O nome de Deus é Jeová. Então, o eu sou é como se fosse um prefixo, assim como Jeová é. É a primeira parte e a segunda está em branco. Eu sou o quê? Ele se apresenta, eu sou Jeová. Então Deus, quando a gente está muito aflito, Ele apresenta para a gente um prefixo. E Ele fala, é só isso que você precisa, é só do prefixo, é só do início. Depois vai ficar em branco. E aí, de acordo com as tuas lutas, tu vai preenchendo o que tu precisa lá na parte de branco. Eu sou, o que tu precisa que eu seja? Escreve lá que eu serei. Eu sou o Jeová. Eu não vou dizer a segunda parte, Moisés, porque eu serei muita coisa para você. Então, se eu disser a segunda parte, eu vou limitar a minha ação na sua vida. Tudo que você precisa saber nesse momento é que eu sou um prefixo. Eu sou o que sou. Eu sou Jeová, porque eu serei coisas diferentes, em tempos diferentes, na sua vida. Então, por agora, você precisa de um Jeová, porque o dia que precisar de provisão, eu serei Jiré. O dia que precisar de paz, eu serei Shalom. O dia que você está sozinho, eu serei Chamar. Está doente? Jeová Rafá. Está no meio da guerra? Jeová Sabaote. Eu sou Jeová. Eu sou o que sou. Eu serei o que tu precisas que eu seja, no tempo que eu seja. Qual o teu problema? Está enfermo? Sou o médico dos médicos. Injustiçado? Eu sou, aleluia, advogado fiel. Eu sou o juiz perfeito. O que você precisa? Deus é o que você precisa. Qual Jeová você precisa essa noite? Ele é médico na sala de cirurgia. Ele é consolo no meio do choro, do pensamento suicida. Ele é ponte sobre águas turbulentas. Ele é caminho no deserto. Ele é Deus de milagres. Cada um de nós experimenta Jeová da forma. Então Deus fala, eu sou o Deus do espaço em branco. Preenche o que você precisa que eu seja, que eu serei. Preenche que eu serei na tua vida. Ele é um Deus de você preencher em branco o que você precisa que Ele seja.